Graça e paz a todos. Que a paz de Deus esteja convosco, amém? Nós estamos nessa noite de domingo, nessa noite, aí onde você estiver, aí na sua casa, junto dos seus familiares, junto daqueles que vocês amam, que a presença do Senhor possa estar invadindo cada vez mais as suas vidas. Que a presença do Senhor possa estar invadindo cada vez mais o seu coração. Que a presença do Senhor possa estar invadindo cada vez mais o seu lar. Que a presença do Senhor possa ser real, querido, na sua vida. E eu quero convidar você nessa noite a nós adorarmos a Deus, a nós cultuarmos a Deus. Aí onde você estiver, que você possa estar entrando em espírito de oração, que você possa nesse momento estar entrando em espírito de adoração, que nesse momento você possa estar se desligando dessas coisas terrenas e possa estar se conectando nas coisas que vêm do alto, querido. Que nesse momento o seu coração possa se encher de amor, de adoração a Deus. Que nessa noite nós possamos fazer um culto que agrade ao coração do Senhor, amém? Quero dizer para você, já vai compartilhando essa transmissão, compartilhe, marque aí o maior número de pessoas que você puder. Vamos fazer a mensagem do Senhor chegar até o máximo que nós conseguirmos. Vamos fazer a mensagem do Senhor atravessar fronteiras, querido. Vamos fazer a mensagem do Senhor chegar em todos os lares possíveis, amém? Nesse momento, feche os seus olhos onde você estiver. Comece a falar com o Senhor nessa noite. Senhor, Deus de honra, Deus de graça, Deus de poder. Pai, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer, para te honrar, para te louvar. Pai, porque nós acreditamos, Senhor, que Tu és o único que pode realizar algo na nossa vida. Pai, que nessa noite a Tua presença venha ser real, Pai. Não apenas em lugares físicos, mas ela venha ser real dentro dos nossos corações.
te adorar, te louvar, Pai, é o nosso prazer. Te engrandecer, Pai, é aquilo que nós queremos, Pai. Senhor, tudo que nós fazemos, Pai, é para engrandecer o Teu nome, é para agradar o Teu coração. Recebe toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, todo o nosso esforço como cheiro suave nas Tuas narinas. Nós te agradecemos nessa noite, Deus. Aleluia.
Nós agradecemos o teu nome, Pai. Nós te adoramos nessa noite, Deus, pois o nosso prazer é te adorar, o nosso prazer é te louvar, Pai. O nosso prazer, Senhor, é estar em tua presença, Deus. Espírito de verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito de verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o te adoramos, te adoramos.
Deus, e ainda que nesse momento difícil, onde nós estamos afastados uns dos outros, Pai, aquece a chama aqui lá dentro do nosso coração. Senhor, não permita, Pai, que o fogo, Senhor, que Tu acendeu no nosso peito venha a apagar, Deus. Nos aquece com Teu amor, Pai, nos aquece com a Tua palavra. Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos consolar. Que o Senhor venha ser a nossa rocha, a nossa rocha inabalável, Deus. Até
Graça e paz, povo abençoado. Graça e paz, igreja do avivamento. Mais uma vez reunidos em nome do Senhor. Mais uma vez reunidos aqui e nos unindo com você aí na sua casa, no seu lar, cultuando a Deus, independente da distância que estamos, independente dos momentos que estamos vivendo, independente das circunstâncias da vida. O importante é continuar a jornada. O importante é continuar realizando aquilo que Deus nos chamou para fazer, servindo, adorando, cultuando, proclamando a palavra, as boas novas do reino de Deus, se unindo, unificando a nossa adoração aos anjos do céu, porque nesse momento há várias igrejas reunidas, cultuando a Deus, e estamos ligados aqui na terra como uma só igreja, nos unindo às ordens espirituais, aos anjos, aos arcanjos, aos querubins, aos serafins, aos 24 anciões, unidos, adorando a Deus numa só voz, num só clamor, adorando a Deus em espírito e em verdade,
os céus estão abertos sobre a nossa vida e que Deus está recebendo a nossa oração, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso culto racional a Ele, que a sua oração, que o seu louvor está subindo e chegando às narinas de Deus com um suave aroma, e que Deus está recebendo a sua adoração, o seu louvor, e que Deus está olhando lá no céu e vendo aqui na terra, luzes acesas, brilhando, refletindo a glória do Altíssimo, porque nós somos a luz desse mundo. E quando Deus olha lá no céu, Ele quer ver essas luzes acesas, não podem estar apagadas, não podem estar escondidas. Se ela se acende, ela precisa ser colocada no velador, ela precisa ser colocada no lugar alto, para que todos na casa possam ver e serem iluminados. Então que a sua luz possa brilhar nesse momento diante dos homens, no meio das trevas, no meio desse mundo que jaz no maligno. A igreja possa estar brilhando e refletindo a glória de Deus que está sobre a nossa vida, que está sobre a sua vida. Então creia, meu irmão, creia, minha irmã. Há uma chama acesa dentro de você, e esse fogo precisa continuar queimando, e esse fogo precisa continuar aceso. O Espírito Santo acendeu a chama dentro de você, para que vocês possam estar refletindo essa glória, essa manifestação de Deus que está dentro de você. Então deixa queimar dentro de você. A chama do Espírito Santo não pode se apagar, ela não pode se apagar. Sinta a chama do Espírito Santo reacendendo dentro de você. Se você estava se sentindo frio, se você estava se sentindo apagado, se você estava se sentindo desanimado, eu profetizo que a partir de agora a chama do Espírito Santo está reacendendo dentro de você, está voltando a queimar dentro de você, está voltando a arder dentro de você. Deixa queimar. Então adore a Ele nesse momento que você tem, porque quanto mais você adora, mais a chama se acende. Quanto mais você invoca o nome do Senhor, mais o Espírito Santo se manifesta através de você, e o fogo se acende cada vez mais, e a luz se ilumina cada vez mais, e a glória de Deus resplandece cada vez mais diante de você, sobre você e através de você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias ao Senhor, glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Somos a Ceia Armando Mendes, Comunidade Evangélica Internacional do Avivamento. Estamos situados aqui na Avenida Contorno Norte, número 43, no bairro Armando Mendes. E brevemente nós voltaremos a ter os nossos cultos presenciais. E eu quero ver você aqui, compartilhando juntamente conosco aquilo que Deus está realizando na sua vida nesses dias que você está tendo esse momento de isolamento social. Depois que tudo voltar ao normal, que nós novamente voltarmos a realizar os nossos cultos presenciais,
Eu quero viver aqui juntamente com a sua família, e eu tenho certeza de uma coisa: eu vou ouvir muitos testemunhos do que aconteceu nesses dias que nós estávamos transmitindo os nossos cultos online, porque eu tenho certeza que Deus tem um propósito em tudo isso, e Ele está realizando coisas extraordinárias na sua vida, e eu quero ouvir o seu testemunho em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria de ler 2 textos. O primeiro que está escrito em Jó, capítulo 1, versículo 20, e o segundo que está em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Jó, capítulo 1, versículo 20, diz assim: Então se levantou Jó e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou o Senhor. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou o Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz assim: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vou ler novamente para você, Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Então, queridos, eu acredito que Deus já está realizando a sua boa obra desde quando nós começamos o culto aqui. E essa palavra que nós lemos não é de homens, não é minha, é de Deus. E ela vai surtir um efeito extraordinário na sua vida. Ela vai surtir algo poderoso no seu interior. Porque quando a palavra de Deus é mencionada, é liberada, algo extraordinário acontece em algum lugar. E se você crê que isso vai acontecer na sua vida hoje, já tome posse dessa palavra, já diga amém, já diga glória a Deus, já diga aleluia, porque ela já está alcançando a tua vida. Se você crê, tome posse em nome de Jesus. Eu quero usar esses 2 textos, pois eu acredito que eles têm uma conexão muito maravilhosa. Então veja bem, a primeira coisa é um esclarecimento. Eu quero deixar bem claro, eu quero deixar uma coisa bem esclarecida, para que você possa entender, antes de nós entrarmos aqui nos pontos da mensagem. Quero deixar uma coisa bem esclarecida. Preste atenção nisso. Isso é muito importante para todos nós. Não é só de momentos de tribulação, não é só de momentos de tribulação, de dor, de tristeza, de escassez, de deserto, de sofrimentos e de percas que nós somos provados por Deus. Preste atenção aí nessa colocação, porque ela é muito importante e é esclarecedora, que nós precisamos entender isso. Não é só no momento de tribulação, de dor,
de tristeza, de escassez, de desertos, de sofrimentos e de percas que nós somos provados por Deus. Nós não podemos associar a provação que vem de Deus apenas às coisas ruins e aos sofrimentos. Faça uma reflexão sobre isso. Nós não podemos associar a provação que vem de Deus apenas a momentos de dor e de sofrimento. Sabe por que eu falo isso, queridos? Porque nós, como cristãos, às vezes nós vamos muito pendendo para um lado. Às vezes nós deixamos a nossa vida apenas ser levada por uma situação e não olhamos para o outro lado. E aí começamos, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, talvez por um ensinamento equivocado, começamos a acreditar que a provação que Deus coloca sobre as nossas vidas só está relacionada a coisas ruins e sofrimentos. E talvez você já tenha falado ou ouvido sobre isso. Está passando um momento de tribulação, está passando um momento de dor, está passando um momento de tristeza, está passando um momento de escassez, está passando por deserto, está passando por sofrimento, está passando por percas, e aí relaciona isso a Deus, as provações que vêm de Deus, e começa a relacionar que as provações que vêm de Deus só estão associadas a coisas ruins e sofrimentos. E não é assim, queridos. Deus não nos prova apenas por situações ruins ou de sofrimentos. Deus nos prova de todas as maneiras. Escute o que eu vou lhe falar. Deus nos prova por aquilo que temos e por aquilo que não temos. Deus nos prova por aquilo que temos e por aquilo que não temos. Então preste atenção nisso, para que você não esteja associando a aprovação de Deus apenas a momentos ruins e momentos de sofrimento, porque Deus nos prova em todas as áreas da nossa vida e em todos os momentos. Então veja bem, tem muita gente sendo provada por Deus, tendo uma vida regalada, tendo uma vida onde tudo está dando certo, na sua área familiar, na sua área financeira está uma maravilha, e acha que Deus não está lhe provando, porque tudo está bem, porque tudo está uma maravilha, porque tudo na sua família está bem, porque não tem nenhuma situação de dor, de sofrimento, não tem nenhuma situação de tristeza, tem uma situação tranquila financeiramente, está estabilizado financeiramente, as coisas estão bem, e quando tudo está bem, aí essa pessoa está de bem com o mundo, está de bem com a família, está de bem com o seu vizinho, e acha que por ela estar nesse nível, nessa condição momentânea, Deus não está aprovando ela. E é aí que nós erramos, porque Deus nos prova em todas as áreas e em todos os momentos. Deus nos prova naquilo que temos e naquilo que não temos. Então, nós não podemos associar a aprovação de Deus apenas a coisas ruins e sofrimentos. Existe muita gente que está sendo provada por Deus, tendo uma vida regalada, tudo na sua vida dando certo, na área familiar, na área financeira, tudo está maravilhosamente bem, obrigado, e não está entendendo
que Deus está provando ela na soberba, no orgulho e na avareza. Você está entendendo isso? Deus nos prova naquilo que nós temos, e Deus nos prova naquilo que nós não temos. Então preste atenção. Se você não está passando um momento de dor, de tribulação, de deserto, de escassez, de perca, se você não está passando esses momentos que são associados à prova que Deus está trazendo sobre a sua vida, porque tudo está bem, preste atenção que Deus está te provando na soberba, no orgulho e na avareza. Você lembra do jovem rico? O jovem rico estava tudo bem com ele. O jovem rico tinha uma família equilibrada. O jovem rico tinha um poder aquisitivo muito bem estabilizado, tranquilo. E ele chega diante de Jesus e pergunta o que ele tem que fazer para ter a certeza da vida eterna. Preste atenção onde é que a prova de Deus vem sobre a vida dele. Jesus diz assim para ele: tens observado os mandamentos? Ele responde: tenho, desde a minha meninice, desde quando eu era criança. Porque isso é uma cultura judaica, é ensinado desde criancinha a observar a lei e os mandamentos de Deus. E aí Jesus disse para ele: beleza, começou bem, está fazendo a coisa certa. Aí vem a prova. Aí Jesus pergunta para ele: tá bom, então se tu queres ter certeza da tua salvação, vai, vende tudo que tu tens, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. E o texto diz que ele não responde coisa nenhuma, dá meia volta, vira as costas para Jesus e vai embora. Olha onde é que ele foi provado. Ele não foi provado na dor, no sofrimento, na angústia, no deserto. Ele não foi provado na perda, na escassez. Ele não foi provado em uma situação dificultosa financeira. Ele foi provado naquilo que ele tinha. Ele foi provado na sua soberba, no seu orgulho e na sua avareza. E tem muita gente que está sendo provada nessas áreas da sua vida e acha que não está sendo provado porque associou a aprovação de Deus a momentos ruins e dolorosos. E Deus está provando ele na sua soberba, no seu orgulho e na sua avareza. Eu queria fazer essa introdução aqui só para você entender que Deus nos prova de todas as formas e que nós não podemos associar a aprovação de Deus apenas aos momentos ruins e dolorosos que nós passamos. Aprenda isso aí em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que Deus está falando com você agora com respeito a isso, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo agora está fazendo você ser convencido, porque Ele está trazendo à sua memória aquilo que te traz esperança, e você está sendo provado naquilo que você tem. Em nome de Jesus, é apenas um esclarecimento de introdução. Agora preste atenção aqui. Eu coloquei o tema dessa mensagem da seguinte forma: esses dois textos que nós lemos, de Jó e de Malaquias, e eu coloquei o tema dessa mensagem da seguinte forma: como devo me comportar diante das notícias devastadoras que estão diante de mim? Como devo me comportar diante das notícias devastadoras que estão diante
de mim. Preste atenção, que o texto que nós lemos de Jó fala de pontos positivos, de comportamentos que ele teve diante de notícias devastadoras que ele teve naquele dia. E o texto de Malaquias fala da diferença que nós veríamos do justo e do ímpio, e daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Então vamos lá. A primeira coisa, a primeira atitude que Jó teve diante das notícias devastadoras que se chegou a ele foi: o primeiro comportamento que ele teve diante das notícias devastadoras que chegou para ele. Você sabe da história. Se você tiver tempo, depois você lê os textos anteriores a esse que eu li aqui, para você ver tudo o que aconteceu com ele, mas eu acredito que você sabe da história. Ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu seus bois, ele perdeu seus jumentos, ele perdeu as suas fazendas, ele perdeu o seu poder aquisitivo. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico que existia no Oriente, e nesse momento ele perde tudo, e para finalizar, ele perde os 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E aí, o servo dele vem trazendo a notícia, um atrás do outro, trazendo a notícia devastadora para ele. Aí quando chega aqui no versículo 20, depois que ele recebe todas as notícias devastadoras naquele dia, o texto diz assim no versículo 20, capítulo 1. Primeira atitude que Jó teve diante das notícias devastadoras: se levantou. Acompanhe aí na sua Bíblia. Então Jó se levantou. Foi a primeira atitude que ele teve diante das notícias devastadoras que chegaram aos seus ouvidos. Ele se levantou. Então vamos ver aqui o que significa isso, irmãos, para nós entendermos melhor todas essas atitudes que Jó teve diante das notícias devastadoras que chegou aos seus ouvidos. Mas primeiro preste atenção aqui nesses 3 pontos importantes sobre o comportamento e as 3 formas posicionais do ser humano. Preste atenção, porque isso é muito interessante. E não se esqueça que a primeira atitude que Jó teve foi ficar de pé. Existe 3 formas posicionais do ser humano. A primeira forma posicional do ser humano é estar sentado. A segunda é estar deitado. E a terceira é estar de pé. São as 3 formas posicionais do ser humano: estar sentado, estar deitado, estar de pé. E todas elas têm um significado muito importante para a nossa vida, porque todas essas formas posicionais estão mostrando o estado que a pessoa se encontra. Quando chegam as notícias devastadoras aos ouvidos de Jó, o texto de Jó, capítulo 1, versículo 20, diz que ele se coloca de pé. Ele fica de pé diante das notícias devastadoras que chegam aos seus ouvidos. Então preste atenção aqui em todos os significados desses 3 pontos, essas 3 formas posicionais do ser humano. Primeiro, quando o ser humano está na posição sentado, está significando que ele está no primeiro estágio de um corpo cansado,
fadigado e relaxado. Quando o ser humano está em uma posição de sentado, está demonstrando que ele está no primeiro estágio de cansaço, fadiga e relaxamento. Quando o ser humano está na posição de deitado, ele está demonstrando que o seu corpo está enfraquecido, adoentado, acomodado e indisponível. Quando o ser humano está na posição de pé, ele está demonstrando uma posição de prontidão, pronto para agir, pronto para recomeçar e pronto para dar a volta por cima. Então preste bem atenção, porque tudo tem um objetivo, tudo tem um propósito, e tudo que está escrito na Bíblia tem algo extraordinário para nos trazer para a nossa vida. Em meio às notícias devastadoras, a primeira atitude que Jó teve foi ficar de pé. Sabe o que quer dizer isso? Ele estava demonstrando com a sua atitude que ele estava pronto para agir, que ele estava pronto para recomeçar, que ele estava pronto para dar a volta por cima, que ele não estava tendo uma atitude de derrotado, que ele não entregou os pontos e que ele acreditava que podia superar todos esses momentos dolorosos que ele estava passando na vida dele naquele momento. Você está entendendo isso? Comportamentos que nós devemos ter diante das notícias devastadoras que chegam aos nossos ouvidos. Aprenda aí com esse homem de Deus, que nas primeiras referências que a Bíblia fala sobre ele, diz que ele era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal, um homem de integridade diante de Deus. E olha só o comportamento que ele tem diante das notícias devastadoras que chegam aos seus ouvidos. E não foram notícias brandas não, irmãos. E não foram noticiazinhas que às vezes nós ouvimos e ficamos abalados, não. Foram notícias devastadoras, que eu espero que nunca aconteça na sua vida, que eu espero que nunca ninguém anuncie para os teus ouvidos, que eu espero que isso nunca venha entrar no teu lar, nem na tua família, mas que você precisa olhar para esse homem e ver a primeira atitude que ele teve diante das notícias devastadoras. Ele ficou de pé, em uma atitude aonde todos podem entender: estou pronto para agir, estou pronto para recomeçar, estou pronto para dar as voltas por cima diante de tudo que aconteceu, diante de todas as notícias devastadoras que chegaram aos meus ouvidos. Eu estou pronto, eu estou preparado para agir, para recomeçar, para dar a volta por cima. Eu não entrego os pontos, eu não me dou por derrotado, eu não acredito de maneira nenhuma que tudo acabou. Eu vou superar e Deus vai me ajudar em tudo, porque eu creio nele. A primeira atitude que ele teve foi ficar de pé diante das notícias devastadoras que ele recebeu naquele dia. Aí eu quero dizer outra coisa para você, que eu já falei no começo e vou falar novamente mais entendível. Escute: a aprovação de Deus
vem para todos, rico, pobre, ímpio, servo, justo e injusto. A aprovação de Deus vem para todos. E quando eu olho aqui para essa situação, eu fico maravilhado em saber que Deus não poupa nem os seus servos, que Deus não poupa nem aqueles que Ele próprio dá testemunho da sua integridade, da sua fidelidade, do seu comprometimento, da sua retidão. Então isso quer dizer, meu irmão, que a aprovação vem para todos. Então não adianta essa coisa de dizer: não, pastor, eu sou um homem que tenho muita cautela diante das coisas de Deus, eu sou um homem que eu tenho muita fidelidade diante de Deus, eu sou um homem que tenho muito compromisso com Deus, eu sou um homem que me dedico muito à obra de Deus, então eu acredito que Deus vai me proteger da aprovação. Não vai. A aprovação vem para todos. O que você tem que fazer é ter o comportamento certo diante das notícias devastadoras que vêm e nos alcançam quando nós menos esperamos. Agora preste atenção em outra coisa aqui muito interessante. Muito interessante. Eu não estou falando que você não tem que ter medo. Eu não estou falando que você tem que ser uma pessoa que está acima da média humana e que você não vai temer coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque o medo é uma reação normal de qualquer um ser humano. O medo é uma reação normal de qualquer um ser humano. Eu não estou dizendo para você que você não vai ficar atemorizado, que você não vai ter medo, que você não vai ser impactado emocionalmente com as notícias devastadoras que surgirem e que estão diante de nós. Eu não estou falando que você não vai ter medo, porque se alguém disser para você que não tem medo de nada, essa pessoa está mentindo. Se alguém disser para você que não tem medo de nada, essa pessoa está mentindo, porque o medo é uma ação natural da nossa natureza humana. O medo é uma ação natural da nossa natureza humana. E se alguém disser que não tem medo, está mentindo. Então ter medo é normal para nós que somos humanos, para nós que temos essa natureza humana é normal. Agora o que eu quero dizer para você, falando sobre o medo, é que diante das notícias devastadoras que surgem na nossa caminhada, você não pode ser dominado pelo medo. Aí é outra coisa. Você não pode ser dominado pelo medo, porque a Bíblia diz que aquilo que lhe vencer, ou aquilo que você, pelo qual for vencido, vai se tornar senhor da sua vida, vai dominar a sua vida. Então você não pode de maneira nenhuma permitir que o medo domine a sua vida em meio às notícias devastadoras. Então uma coisa é ter medo, outra coisa é ser dominado pelo medo. Vou explicar mais uma vez para você não esquecer. Ter medo é normal, é uma ação natural da natureza humana. O que nós não podemos é ser dominados pelo medo. Sabe por quê? Porque quem é dominado pelo medo, ele perde o controle, perde o domínio, perde a razão e se torna uma pessoa vulnerável até para enfermidades se alojarem no seu corpo, porque isso já foi provado
que uma pessoa que é dominada pelo medo, até a sua imunidade de defesa do seu corpo, ela baixa, ela se torna uma pessoa vulnerável a enfermidades que podem se alojar no seu corpo. Então por isso que você tem que ter uma atitude certa diante das notícias devastadoras. Não seja dominado pelo medo. E por isso Jó ficou de pé diante das notícias devastadoras. E ficar de pé também significa aguardar a orientação de Deus. Tem inúmeras passagens que quando Deus vai falar com um profeta, que quando Deus vai falar com alguém, que Ele quer trazer uma mensagem, quer transmitir uma orientação, várias vezes Deus diz para essa pessoa: te coloca de pé, porque eu vou falar contigo. A palavra de Deus diz que quando Deus chamou Ezequiel para o ministério e queria transmitir para ele uma palavra de orientação com respeito ao que o povo estava vivendo, de distanciamento, de idolatria, de pecado, uma situação deplorável espiritual que o povo de Israel estava vivendo, Deus chama Ezequiel, e a primeira coisa que Deus fala para Ezequiel, sabe o que é? Fica de pé, porque eu vou falar contigo, meu filho. Fica de pé, porque quando você se coloca de pé, você está dizendo: estou de prontidão, estou pronto, pode falar que o teu servo ouve, pode falar que eu estou pronto a agir, pode falar que eu estou pronto para colocar em prática a orientação que o Senhor me der. Então Deus diz para Ezequiel: te coloca de pé, porque eu vou falar contigo. Eu quero falar com você que está me ouvindo aí agora. Deus está mandando dizer para você agora, em meio às notícias devastadoras que chegaram no seu lar, que chegaram na sua família, que chegaram e bateram porta adentro e entraram, eu quero dizer para você: pare de ficar cabisbaixo, pare de entregar os pontos, pare de acreditar que tudo acabou. Eu quero dizer para você: te coloca de pé, porque Deus está falando contigo agora, e Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai transformar o teu lar, Ele vai curar a enfermidade, Ele vai te proteger, Ele vai suprir as tuas necessidades. Te coloca de pé, porque Deus está falando contigo agora. Te coloca de pé e glorifica Ele, porque Ele está falando diretamente ao teu coração. Te coloca de pé, não entrega os pontos, não se dá por derrotado, não fique pensando que tudo acabou, mesmo que você tenha recebido um laudo médico, mesmo que você tenha descoberto que está sendo desenganado pelos médicos, mesmo que os médicos tenham dito para você ir para sua casa que não tem mais jeito, eu quero dizer para você: te levanta, te coloca de pé. Deus manda te dizer que ainda há esperança, Deus manda te dizer que ainda há solução, Deus manda te dizer que Ele pode mudar a tua sorte, e o final da história, quem está escrevendo é Ele, e o final da história tem bênção para você, tem vitória para você, tem restituição para a sua vida e para a sua família. Aleluia! Fique de pé em meio às notícias devastadoras. Fique de pé. Segunda atitude que Jó teve diante das notícias devastadoras. Acompanhe aí se você tiver com a sua Bíblia aberta. Versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Primeiro, ele se levantou, ficou de pé. Segundo, ele rasgou o seu manto, rasgou as suas vestes.
Segundo, ele rasgou as suas vestes. Tudo isso tem um significado. Essa atitude de rasgar as vestes é uma atitude muito normal para a cultura do povo do Oriente, e por isso eles tinham essa atitude. A Bíblia está repleta de informações, de situações que aconteciam e muitos rasgavam as suas vestes, e isso também está acontecendo aqui com Jó. A segunda atitude que ele tem é rasgar as suas vestes, demonstrando uma atitude natural do comportamento humano diante de situações dramáticas. Preste atenção: comportamento natural do ser humano diante de situações dramáticas. Normal, natural. Rasgou a veste, demonstrando uma atitude de desespero, demonstrando uma atitude de não aceitar aquele momento, demonstrando uma atitude que não tinha o que fazer. Era uma atitude normal das pessoas do Oriente, da cultura das pessoas do Oriente, uma atitude humana diante de situações dramáticas. A palavra de Deus diz que Eli, o sacerdote ali, fez isso. Quando ele ouviu falar que a arca da aliança de Deus foi tomada pelo povo inimigo, pelos filisteus, Eli, o sacerdote, quando ouviu a notícia devastadora que a arca da aliança tinha sido tomada pelos filisteus e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, tinham morrido, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, porque é uma reação normal do ser humano diante de situações dramáticas. O rei Davi rasgou as suas vestes quando ele descobriu que um dos seus filhos tinha morrido, que tinha acontecido uma catástrofe na sua família. A atitude que ele teve foi rasgar as vestes, não aceitando aquela situação, mostrando um comportamento natural diante de uma situação dramática. Joel teve esse comportamento também, Josias teve esse comportamento também diante de situações dramáticas que eles estavam vivendo. Isso é uma atitude normal do ser humano. Mas sabe o que Deus diz em Joel? Sabe o que Deus diz e revela ao profeta Joel com respeito às vestes? A rasgar as suas vestes? Deus diz assim, não adianta vocês rasgarem as suas vestes. O que eu quero é que vocês rasguem o vosso coração, porque uma atitude natural, se não for acompanhada de uma transformação de vida, uma atitude natural, se não for acompanhada de algo que demonstre verdadeiramente que houve arrependimento, que houve mudança de mentalidade, que houve mudança de vida, que houve transformação, não surte nenhum efeito, não tem valor nenhum. Então em Joel, Deus diz assim no capítulo 2, versículo 12: eu estou cansado dessa atitude natural de vocês rasgarem as vestes. Isso não está mudando nada. O que eu quero é que vocês rasguem o coração de vocês e escancarem para que Ele possa entrar na sua vida e transformar o teu ser. Então tudo isso traz um aprendizado para a nossa vida. Naquele momento, Jó rasgando as suas vestes estava simbolizando que ele estava rasgando o seu coração diante de Deus.
esperando a ação de Deus, esperando a cura de Deus aqui no seu coração, diante da dor imensurável que ele estava tendo naquele momento, da perca de tudo e principalmente da sua família. Então a segunda atitude que você tem que ter diante das notícias devastadoras que estão chegando aos teus ouvidos é: rasgue o seu coração diante de Deus. Rasgue o seu coração diante de Deus. Terceira atitude que Jó teve diante das notícias devastadoras que chegaram aos seus ouvidos: raspou a sua cabeça. Primeiro, ele se coloca de pé. Segundo, ele rasga as suas vestes. E segundo e terceiro, ele rapa a sua cabeça. Ele rapa os seus cabelos. E isso é uma atitude muito importante e que tem um simbolismo e um significado muito profundo diante de Deus. Sabe por quê? Porque se você for ler o versículo 20, você vai ver que diante de todas as notícias devastadoras que Jó teve, ele só ouviu e não deu uma palavra. Ele só ouviu e não falou nada. A primeira atitude que ele teve foi se levantar. A segunda atitude que ele teve foi rasgar o seu manto, as suas vestes. E a terceira atitude que ele teve foi rapar a sua cabeça. E isso significa fazer um voto de comprometimento com Deus publicamente. Raspar a sua cabeça estava simbolizando que ele estava fazendo um voto público, para que todos que olhassem para ele vissem que ele tinha um compromisso com Deus, que ele tinha uma aliança com Deus, que ele ia continuar sendo íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal, mesmo ouvindo e recebendo todas as notícias devastadoras. As pessoas iam olhar para ele, ver a cabeça dele raspada e iam saber, sabe o que? Ele tem uma aliança com Deus. Ele continua tendo uma aliança com Deus. Ele continua andando em fidelidade com Deus. Nada abalou a sua fé, nada abalou a sua estrutura, nada abalou o seu comportamento. E sabe o que eu acho interessante também nisso, queridos? É o silêncio de Jó diante das notícias devastadoras. Ele se coloca de pé, ele rasga o seu manto, ele raspa a sua cabeça e não fala nada. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Aprenda aí você também. Aprenda aí. Atitudes falam mais do que 1000 palavras. Está ouvindo isso? Atitudes falam mais do que 1000 palavras. Deus está cansado de ouvir ladainha de pessoas. Deus está cansado de ouvir palavras que ecoam no vento. Deus está cansado de ouvir votos de tolos. Deus está cansado de ouvir promessas que não são pagas. Deus está cansado de ver os seus filhos se comportando com mediocridade, com infantilidade. Deus está cansado disso, queridos. E eu aprendo aqui com Jó que as atitudes falam mais do que 1000 palavras. Se for para você falar alguma coisa para Deus, eu lhe aconselho uma coisa: não fale nada não, faça. Você quer conquistar o coração de Deus?
Você quer mostrar e provar para as pessoas que você é de Deus, que você continua mantendo a sua integridade, a sua retidão, que você continua andando com Deus em fidelidade, em comprometimento, que você continua tendo uma aliança com Deus. Não vale nada não, as suas palavras não vão fazer ninguém reconhecer que você é de Deus. O que vai fazer as pessoas reconhecer que você é de Deus são as suas atitudes. Então fique calado e faça. Fique calado e realize. Fique calado e faça as pessoas olharem para você, e sem você declarar uma frase, um parágrafo, uma letra, sem você declarar uma letra sequer, as pessoas vão ouvir uma mensagem poderosa de Deus através do teu testemunho de comportamento diante das notícias devastadoras que estão diante dos teus olhos. Não precisa falar, não necessita falar. O que Deus quer é ação, o que Deus quer é atitude. Então a atitude de Jó, a terceira atitude de Jó, de raspar a sua cabeça e não falar nada, era para que as pessoas olhassem para ele. Imagine essa cena. Viaje aqui comigo. Viaje aqui comigo. Visualize isso. Jó, completamente destruído por dentro. Jó completamente arrasado, com a sua estrutura emocional destruída, com medo, em uma situação sem saber o que fazer humanamente falando. As pessoas olham para ele, e como acontece no segmento da história de Jó, muitos julgam ele pelo que aconteceu, dizem que ele estava em pecado, por isso que tudo isso veio sobre a vida dele. Os amigos abandonaram ele, a esposa disse para ele: abandona esse teu Deus, amaldiçoa ele, morre. E ele não falava nada. Mas quando as pessoas olhavam para ele, viam ele de pé, com as suas vestes rasgadas, com a sua cabeça rapada, e todos que olhavam para ele entendiam, sabe o que? Ele continua sendo fiel a Deus, ele continua sendo um homem de Deus. E aí, eu quero falar para você outra coisa muito importante também, sobre o comportamento que você deve ter diante das palavras devastadoras que surgiram. Escute o que eu vou lhe dizer agora, baseado aqui no que aconteceu com Jó. Escute o que eu vou lhe falar. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, eu não sei o momento que você está atravessando, eu não sei qual foi as notícias devastadoras que chegou aos teus ouvidos, mas eu quero te dizer uma coisa muito importante, que só vai permanecer do teu lado quem de fato é teu amigo. Só vai permanecer do teu lado quem de fato é teu amigo, quem de verdade te ama, porque é nessa hora que você vai descobrir quem são os teus conhecidos, quem são as pessoas que gostam de você e quem são as pessoas que te amam. Os amigos de Jó lhe abandonaram. No momento que ele mais precisou da esposa dele, ela o desprezou. Agora olha aqui para mim. Sabe quem foi a única pessoa que não abandonou Jó? A única pessoa que de fato amava ele. Deus. A
pessoa que não abandonou ele foi Deus. Então quero dizer para você, mediante isso, a palavra de Deus diz que o teu pai e a tua mãe pode até te abandonar, que isso pode até acontecer, mas Deus jamais vai te abandonar. Deus jamais vai te desamparar, porque Ele te ama de verdade. Aprenda isso. Aprenda isso em nome de Jesus. Quarta atitude de Jó diante das notícias devastadoras que chegou aos seus ouvidos. Se lançou em terra e adorou a Deus. Se lançar em terra, atitude de humilhação. Se lançar em terra, atitude de reconhecimento que só Deus pode mudar a sua história e a sua vida. Agora escute outra coisa aqui que eu aprendo com essas últimas atitudes de Jó, de se lançar em terra e adorar a Deus. Aprenda aí. Não existe adoração sem antes existir humilhação. Ninguém pode dizer que adora a Deus. Ninguém pode dizer vamos aqui nos reunir para adorar a Deus sem primeiro se humilhar diante da mão poderosa e da sua soberania e da sua grandeza. Ninguém pode dizer que adora a Deus sem antes se humilhar diante dele e quebrantar o seu coração, entendendo com isso que o primeiro passo para se achegar a Deus é um coração quebrantado e um espírito contrito, que o salmista diz, sabe o que? Deus não resiste a um coração quebrantado e um espírito contrito. Quer se aproximar de Deus? Quer se achegar a Deus? Quer ver Deus se levantar do seu trono e ir em tua direção? Quer ver Deus verdadeiramente olhar para você? Quer chamar a atenção de Deus para que esse negócio de querer fazer uma oração bonita, para que esse negócio de querer cantar uma música bela, para que esse negócio de achar que é técnicas vocais que vai chamar a atenção de Deus? O que chama a atenção de Deus é uma humilhação genuína diante do Deus Todo-Poderoso, porque é isso que Deus não resiste. Antes da adoração é necessário a humilhação, e por isso que Jó não adorou a Deus sem primeiro se prostrar e se humilhar diante dele. Queridos, eu quero acreditar que Deus falou tremendamente ao teu coração através dessa mensagem. Eu quero acreditar que o Espírito Santo está levando muito mais informação para você do que eu consigo transmitir, porque eu sou muito limitado nas minhas palavras, porque aquilo que o Espírito Santo pode fazer na sua vida eu não posso. Eu estou sendo apenas um instrumento de Deus para a sua vida. Eu estou apenas aqui tentando transmitir o que Deus colocou no meu coração para alcançar a tua vida. Mas o que o Espírito Santo vai revelar a você, e já está revelando a você através dessa mensagem, vai muito mais além do que as minhas palavras. E eu acredito que algo extraordinário está acontecendo na sua vida agora. E por isso agora eu quero me encorajar a ter a mesma atitude que Jó teve. A primeira,
fica de pé. Aí onde você está, fica de pé. Está doendo a perna? Fica de pé, vai ser curado agora em nome de Jesus. Está com problema na coluna? Fica de pé, porque Deus está falando contigo e Ele quer passar o seu bálsamo na tua vida e realizar a sua boa obra da tua cabeça até a planta dos teus pés. A palavra de ordem nesse momento é: fica de pé, meu filho, porque Deus está falando contigo. Rasga o teu coração e não as tuas vestes. Mostra para a tua família, para os teus vizinhos e para todas as pessoas que te conhecem que você continua tendo uma aliança com Deus, independente das notícias devastadoras. A sua integridade e a sua sinceridade diante de Deus permanecem intocável, porque você serve a Deus. Sabe por quê? Porque é nessa hora que o texto que nós lemos diz que nós vamos ver a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Te coloca de pé em nome de Jesus. Te coloca de pé em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa canção, e depois de que nós cantarmos essa canção, eu vou profetizar sobre a sua vida o que vai acontecer na sua vida depois que você tiver todas essas atitudes que Jó teve. O que aconteceu com ele vai acontecer com você em nome de Jesus. Agora é o Senhor. Feche teus olhos aí onde você está. Erga suas mãos aos céus. O teu Redentor vive. Aleluia. Seguro estou nos braços, meu Deus, daquele que nunca me deixou. Você está ouvindo isso aí? Daquele que nunca te deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Eu quero que você declare isso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Em seus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em seus braços é o meu descanso. Declare isso. Em teus braços é o meu descanso. Declare isso, deixa ele ouvir a tua voz. Em teus braços é o meu descanso. Vamos cantar do início novamente. Glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E aí? E se eu passar pelo vale,
vida chegou ao fim. Quem foi que disse que não tem mais jeito? Quem foi que disse que não há como recomeçar? Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. A última palavra quem dá é Deus. A última palavra sempre vem de Deus. Quando todos pensavam que Jó não tinha mais nenhuma perspectiva de vida, quando todos pensavam que não tinha mais recuperação, que não tinha mais restauração, que não tinha mais restituição, que não tinha mais como recomeçar, Jó capítulo 42, versículo 10. É o final da história. Escute o que acontece no final da história, quando se tem uma atitude correta diante de palavras devastadoras que surgem. Olha o que acontece no final da história daqueles que têm um comportamento correto diante de notícias devastadoras que surgem na sua vida. Capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Primeiro conselho que eu dou para você agora: ore por todos aqueles que te maldizeram. Ore por todos aqueles que te espraguejaram. Ore por todos aqueles que te abandonaram. Porque esse é o início da restituição, e esse é o início da reviravolta da sua vida, quando Deus vai reverter o teu cativeiro. A primeira coisa que Jó fez foi orar pelos seus amigos. E depois o texto diz que Deus acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. A partir do momento que você tiver uma atitude correta diante das notícias devastadoras que surgem na tua vida, e diante de todas as situações que as pessoas que diziam ser teus amigos e que te amavam, diante de todas as atitudes negativas que eles tiveram com você, a partir do momento que você orar por eles, Deus vai começar a reverter a tua sorte. Deus vai começar a reverter o teu cativeiro, e Ele vai começar a te dar em dobro tudo o que você tinha antes. Versículo 11: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, vieram a Jó, depois que ele orou, e todos quanto antes o conheciam, e começaram a comer pão com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que
o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estágio de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Versículo 15. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seus pais lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Quem foi que disse que a tua vida tinha acabado? Não se admire quando pessoas começarem a bater na tua porta e dizer: eu senti no coração que Deus me mandou vir aqui para te abençoar de alguma forma. Não se admire quando alguém te encontrar pelo caminho aonde você estiver e começar a te abençoar com alguma coisa para prosperar a tua vida, porque Deus começou a mudar o teu cativeiro. E sabe o que mais vai acontecer na sua vida? Aqueles que diziam que você ia morrer, aqueles que diziam que você não tinha mais jeito, aqueles que diziam que você não passava nessa semana, que você não passava nesse mês, vão ver os teus dias serem prolongados, porque você vai ver os teus filhos crescerem, você vai ver os teus netos crescerem, você vai ver até a tua 4ª geração. Os teus olhos vão contemplar o que Deus vai fazer na tua vida, porque Ele é contigo em nome de Jesus. Pegue essa palavra para a sua vida, porque essa é a mensagem que Deus está mandando eu te enviar hoje, e que Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar, a tua família, desde agora e para todos. E quero mais uma vez repetir isso. Daqui a pouco nós vamos voltar a ter os nossos cultos presenciais, e eu quero ver você entrar por aquela porta da igreja. Eu quero te conhecer, eu quero ouvir o seu testemunho, eu quero saber o que Deus realizou na tua vida através dessa mensagem, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém e graças a Deus. Parou? Amém, meus queridos. Nós vamos dar nesse momento, um pós-créditos agora. Vamos nos alegrar na presença do Senhor, amém? Vamos tocar aqui um louvor agitado. Espero que você na sua casa possa se alegrar com esse louvor, possa se animar de alguma forma, amém? Vamos louvar o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Mudar a história em
Vamos espalhar a salvação, vamos espalhar a palavra do Senhor e nada poderá nos impedir. Glória a Deus. Deus abençoe, querido.